Mas o milagre é transitório. O milagre é para expressar quem Deus é. Não é para nós. Porque Lázaro foi ressuscitado, amém? Mas Lázaro está andando na rua aí? Alguém já viu Lázaro passar? Já viu Lázaro na internet? Não? Por que aconteceu com Lázaro? Morreu. O milagre não é para nós. O milagre é para expressar a glória dele. E muitas vezes a gente quer porque nós não queremos. Nós não fomos feitos para morrer. Então somos limitados. E nessa limitação a gente quer entender Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Paulo disse assim: olha, eu fui até o terceiro céu e eu vi lá coisas inefáveis que ao homem me foi proibido de falar. Alguém fez uma postagem falando que João conta de tudo, né? E quando João viu lá no céu, a voz gritou assim: João, isso não conta não. Isso é novidade. Isso são os mistérios de Deus. Porque a nossa mente, meu irmão, só projeta o que os nossos olhos veem. Por que a gente imagina no céu lá rio? Porque a gente vê rio. Por que a gente imagina no céu rua de ouro? Porque a nossa mente vê ouro. Então o que está escrito aqui é segundo a nossa mente pode projetar. Mas o nosso Deus, ele é tão tremendo, que isso Paulo escreveu, ele falou assim: eu vi coisas inefáveis, impronunciáveis, que ao homem eu não posso contar, mas está lá. O que o olho não viu, o que não subiu no coração do homem, o que o ouvido não percebeu, Isaías também descreveu, é o nosso Deus. É o nosso Deus, irmãos. E este Deus, ele vem quando a gente o adora. Né? Quando a gente fica espreitando ele. E nessa noite é noite de adoração. Quando Josafá entendeu que a guerra não era dele, ele falou: olha, os cantores vai na frente e o exército atrás. Por quê? Porque o negócio primeiro aqui é adorar. Porque nós não temos condições sozinhos. E Deus falou que a guerra é dele. Se a guerra é dele, eu não sei o tamanho do exército de Deus, mas eu sei que ele tem um exército poderoso. E ele nem precisa de muito, porque a força de um anjo matou 185 mil soldados assírios. Quem é Deus, irmãos? Que 4 leprosos foi marchando para o lado do exército inimigo. 4 leprosos. Quem é Deus? Dá para a gente definir Deus? Abre a sua Bíblia comigo no tema que foi escolhido. Esse é o tema mais difícil de pregar para mim. É o tema mais difícil de pregar. Confesso que tem sido desafiador. Capítulo 3 de Êxodo, e o versículo apenas o 14, amém? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Meus irmãos, é um dos textos mais complexo, porque ele revela o nome de Deus de maneira tão simples que chega a ser assustadora. O nome aqui, ele não tem uma pronúncia como muitos outros nomes teriam. E entre judeus e entre cristãos, tentamos achar a pronúncia exata. Um fala Javé, outro fala Jeová, outro fala Iavé, né? É um tetragrama de 4 consoantes. A tradução é complexa porque a pronúncia se perdeu. Mas falar de Deus é difícil. É mais fácil falar de Davi, servo de Deus. A gente é fácil pregar de Davi, o servo de Deus. É fácil pregar de Abraão, o amigo de Deus. Mas pregar sobre o próprio Deus se torna difícil no meu entendimento. Porque nós não temos como experimentar Deus na dimensão que às vezes gostaríamos. Porque quando a gente, da maneira que a gente gostaria, a gente quer colocar numa caixinha e estabelecer limites e controles. Por que a ciência secular tem dificuldade com crer em Deus?
porque não consegue experimentá-lo ao seu próprio bel prazer. E todo aquele que conviveu com Deus se assustou com ele, porque o tanto que achava que o conhecia, o desconhecia. Se olharmos para o próprio Moisés, ele até então é acostumado a chamar Deus de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de meus pais. Mas ele agora tem uma dúvida, ele fala assim, mas qual é o seu nome? Imagino que Moisés veio aqueles 80 anos querendo fazer essa pergunta. E agora ele tem a oportunidade, quando ele faz a pergunta, a resposta é complexa. A resposta de Deus é: eu existo. A resposta de Deus é: eu estou presente. A resposta de Deus é: eu sou. Não é um nome como a gente tem outros nomes, que a gente pode dizer é o João, é o José, é a Maria. Então é um nome complexo. É um nome que você vai vivendo e experimentando. E quanto mais experimentamos e achamos que conhecemos, mais somos confrontados e vemos que conhecemos pouco sobre ele. Quando os discípulos começaram a conviver com Jesus, Jesus que havia operado milagres extraordinários, Jesus sendo Deus, porque João, ele escreve, descreve no seu evangelho, ele descreve esse Jesus Deus que habitou, que se fez homem, habitou entre nós. Ele diz assim: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este João e tanto Mateus como Marcos e Lucas, eles vão expressar alguma coisa, mas eu admiro quando saem ali para entrar no barco e vem uma tempestade, uma delas, né? Mas nessa que eu cito aqui, é aquele momento quando Jesus acalma o vento e a tempestade é a primeira, e eles ficam espantados e perguntam um para o outro: quem é este? Não era o Jesus que andava com eles? Não era o mesmo Jesus que já havia feito água em vinho? Não era o mesmo Jesus que havia dado vista aos cegos? Mas por que do espanto? O espanto também é expresso por Paulo, apóstolo, no capítulo 11 de Romanos. Ele escreve aqui um hino, ele compõe um louvor a Deus, porque ele não se compõe, ele falta palavras para expressar a grandiosidade deste Deus, deste eu sou, deste Jeová Jiré, deste poderoso Deus que aqui foi adorado e é adorado nessa noite. E Paulo, ele começa a lançar perguntas no seu louvor. No capítulo 11, versículo 31, meu óculos é para longe. Diz assim, aqui e ali eu já não enxergo, mas aqui pertinho me ajuda, ele me atrapalha. Diz assim: ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria, como de ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que ele possa recompensar? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então Paulo aqui, eu esperava Paulo aqui começar a descrever do tamanho de uma raquete, eu esperando Paulo descrever Deus com os cabelos brancos, como João escreve em Apocalipse. Mas só que eu entendo, irmãos, que Deus não quer ser conhecido
E quem um dia conheceu Ele não está preocupado com forma física, com expressão física, mas sim em ficar espantado, porque o Deus que eu e você adoramos, Ele é tremendo, poderoso, é eterno e incalculável. Quem nunca foi confrontado em algum momento da vida em que a dúvida beirava a incredulidade? Talvez de uma enfermidade. Quem às vezes nunca experimentou até fazer um velório de um ente querido, em que a gente tanto clamava a Deus por uma cura e ela não veio. E a nossa fé é confrontada. E a gente quer caçar até culpados. Porque são momentos em que foge ao nosso controle. Aqui estava o povo de Israel, irmão, cativo. Apesar de ser revelado àquela geração, não queria estar vivendo aquilo. Então a pergunta de Moisés é: quando me perguntarem, porque vão perguntar, vão perguntar onde é que o Senhor estava, vão perguntar por que do silêncio, vão perguntar por que muitas vezes choramos e não ouvimos o Senhor apagar a nossa lágrima. Essa era a pergunta de Moisés, irmãos. Onde é que estava tu? Essas foram as perguntas de Jó, que apesar de não pecar, irmão, do questionar beira a loucura e a incredulidade. Ele não atravessou o outro lado, mas ele fez 1 milhão de questionamentos. E sabe o que me admira? É que Deus devolve um monte de questionamento. E falou assim: Jó, você sabe quando as estrelas vêm e se apresentam diante de mim, eu as chamo todas pelo nome. Jó, você sabe onde estão as águas do dilúvio, quem as colocou lá? E Deus vai perguntando para Jó, e vai se revelando a Jó, um Deus que sabe muito mais do que ele imagina. E de repente Jó fala assim: eu coloco a minha mão na boca, porque eu não quero pecar. Às vezes, irmãos, por nossas perguntas não terem algumas respostas, a gente quer parar de adorar, ou a gente quer adorar só quando tudo está bem. É gostoso ter experiências profundas com Deus, mas infelizmente elas vêm nos piores momentos da nossa vida. Muitas delas atravessam a nossa vida na hora de mais dor e angústia. Estava ali um povo cativo, um povo prometido por Deus que seria guardado, um povo prometido por Deus que seria cuidado, prometido por Deus que seria honrado. Por que tudo isso? Por que nos sobreveio tudo isso? A Bíblia tem essas perguntas. Nós vemos também outra pergunta: quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é? Quem é como Deus, irmãos? Ninguém pode determinar isso. Nosso tempo é um tempo que voa. Conversa. Eu tinha 30 anos, eu tinha 50 anos, e hoje já não sou mais o mesmo. A nossa existência, ela passa tão veloz. Talvez seja por isso que o próprio Moisés, quando escreve o Salmo 90, ele faz uma oração: Senhor, me ensina dias para que eu alcance um coração sábio. Porque, irmãos, a nossa existência, ela é tão frágil nessa terra. E somos tomados tanto daquela semente do pecado, que não é beber, matar, roubar e fumar, não é. É o orgulho.
que foi a semente que o diabo fez brotar em nós lá no Éden. E esse orgulho, quando brotou, veio a vaidade para aceitar a proposta do diabo. O dia que você comer disso, você vai ser igual a Deus. Não vou precisar vir no culto mais na viração do dia. Não vou mais. Olha, irmãos, brotou um orgulho no homem de grandeza, o mesmo que havia em Satanás, o mesmo que havia brotado nele. Ele seduziu o homem para que este pecado viesse nele. O pecado de ser autossuficiente, o pecado de ser poderoso, de ser grandioso, de ser alguém que possa realmente ter uma existência marcada na terra. E quando vem o caos na nossa vida, nós somos confrontados e lembramos e percebemos que não somos nada, que nós somos pó e cinza, como diz Jó. Como diz os próprios salmistas, nós somos como o vapor que voa. Hoje estamos e amanhã não está mais. E é por isso que precisamos entender que na nossa existência a gente nunca vai compreender Deus na sua totalidade. A gente nunca vai conseguir compreender Deus na sua grandeza. Mas uma coisa eu tenho para te dizer nessa noite: Ele vai se revelar a você, se você continuar buscando e adorando e servindo. Ele não olha para a quantidade de formação acadêmica que você tem, porque Deus não se importa com isso. Olha, Deus não vai olhar para você e se importar pela cor dos seus olhos ou dos seus cabelos. Deus não vai olhar do céu e olhar para cá e ver qual é a quantidade de cifras que tem na sua conta do banco. Ele vai olhar e ele vai ainda fazer aquilo que Jesus disse. Ele procura verdadeiros adoradores que não queiram colocar contra a parede, que não queiram fazer dele uma lâmpada mágica que alguém esfrega e faz 3 pedidinhos. Deus quer ter um relacionamento pessoal, e nesse relacionamento pessoal você nunca vai compreendê-lo na sua totalidade, mas você um dia vai fazer igual Paulo: eu não o conheço por completo, mas eu adoro pelo que ele é. Aleluia! Eu não tenho palavras para defini-lo. E olha que Paulo foi acusado pela a mídia moderna do homem que inventou Jesus. É o mesmo Paulo que diz: quem compreendeu ele, quem deu a ele para que ele pudesse restituir. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quando a gente acha que Deus está vindo de cá, meu irmão, Ele já está trazendo a solução de cá. Quando a gente acha que Deus virá por aqui, Ele já está vindo pelas costas. Quando você acha que Deus vai vir de dia, Ele vem na noite, na madrugada. Quando você acha que vai vir só de madrugada, Ele vem pela manhã cedinho te visitar com a sua graça. Mas é certo, irmãos, que Ele faz o impossível ainda se tornar possível. Estávamos ali em casa hoje, o diácono Mauro, com seus 72 anos, esses últimos 2 anos dele foram terríveis. Já começando a chegar na igreja arrastando o pé. E não é bom ficar arrastando o pé. Assim, você fala que as pernas não podem enfraquecer. Agora estou preocupado, estou começando a fazer exercício. E eu fiquei preocupado, e a igreja preocupada em vê-lo daquela forma. Uma queimação que a boca enchia de água o culto todo e chegava a escorrer, e aquilo ficava preocupante. E aquilo ainda veio uma depressão que ressuscitou, porque trem ruim ressuscita fácil, viu? É igual o velho Adão. E arrebentou com ele.
E nós pensamos assim, Mauro, não vai passar de muito tempo. A gente conversava, irmãos, a gente é frágil, a gente falava assim, Mauro, não vai passar de muito tempo, continuar desse jeito não, né, Márcio? Mas sabe o que eu admiro no diácono Mauro? Vai orar, ele é o primeiro que está na frente. Vai aceitar Jesus, meu Deus do céu, eu vou falar com o Mauro, parar com isso. Mas ele ajuda o pregador. Pastor Júnior, ele é aquele homem que ajuda o pregador. É o primeiro que vem. Aceitar Jesus, está indo lá. Irmão, Jesus já é diácono da igreja, tem que aceitar Jesus todo culto. Vai orar por uma coisa, ele está lá na frente. Vai orar de novo, ele está lá na frente. Vai orar de novo, ele está lá na frente. Mas olha, lá no céu, Deus está vendo. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Que na simplicidade, se nós fizermos, irmãos, uma hora ele vem. Porque ele é o Deus que existe por si só. E ele não será, ele não foi, ele ainda é o grande eu sou. Aleluia. E de repente, diácono Mauro marca um culto na casa dele e fala, estou curado. Aí, Maurinho, é verdade, pastor, estou novo. E você sabe quando o homem percebe que está novo, depois de 70 anos, começa a sonhar, construir, fazer outro trem. Mas, meu Deus do céu, porque até então ele estava pensando em nada mais. Acabou com os móveis, chegava lá, tinha a cama, a geladeira. E, não, se comprar não, para quê? Só sozinho da casa. Essa casa é grande demais, não precisa de nada aqui dentro não. Aí agora, Jesus tocou na vida dele. E o homem está num gás, está num vigor. A queimação acabou, aquilo já tudo foi embora, já voltou a comer de tudo, aleluia. E aonde ele chamou, vamos pastor, vamos fazer quero fazer mais um combinho lá em casa, que a minha irmã vem, eu quero recolher ela. Aí fomos cortar a terra, está carregando carrinho de terra com 72 anos. Eu falei, Jesus, eu quero é isso aí, eu quero chegar lá, e quando tem que começar a complicar, eu quero um milagre, e voltar a carregar carrinho de terra com 72 anos, eu quero isso, Senhor, porque semana passada, mês passado, ele não estava nada. Hoje já está, porque a mão de Deus o visitou. E sabe, é de uma hora para outra, irmãos. Dizia que estava num culto, com fome, a queimação arrebentando tudo, fazia mal. E estava assim, feijão tropeiro, farinha, meu irmão, para quem tem queimação é o remédio. Ele falou, quer saber? Estou ruim. Estou morrendo, vou comer esse trem. Mas vou comer em nome de Jesus. Aquilo foi o remédio. Quando ele comeu, ele sentiu, não queimou mais. Estava queimando, não queimou mais. Aí para outro dia foi lá no restaurante, comeu de novo. Falou assim, uai, que negócio é esse? Sentiu o vigor voltar. E o mal foi embora. Porque Jesus ainda faz milagre da maneira mais inexplicável possível. Porque se é explicável, irmão, é humano. Se é inexplicável, é Deus. Aleluia. Aleluia. É por isso que o salmista diz assim, o choro pode durar uma noite, mas uma hora a alegria vem pela manhã. Ele fala isso por experiência com Deus. Tem noite de 24 horas, tem noite de uma semana, tem noite de 10 anos. Mas quando ela acaba, a alegria vem, amanhã chega e a glória de Deus se manifesta. Então não é fácil falar de Deus, irmãos. Se o próprio Pedro ficou espantado e disse assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Se o próprio Moisés ficou impressionado e quis saber o nome, e os judeus e os profetas, ao escreverem sobre ele, irmãos, com preocupação da santidade do nome, isso é bom, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a dar títulos a Deus. E eu fiz questão de anotar, porque são 72 títulos que Deus tem. Mas uns são mais conhecidos, é Nissim, Siddiquen, El Shaddai, é Shammah,
Adonai Elion. Sabe por que desses títulos? Porque em cada um dos momentos da vida da nação de Israel, eles adoraram dizendo: Ele é a nossa justiça. Eles adoraram: Ele é o Deus provedor, Ele é o Jirê. Eles adoraram: Ele é o médico dos médicos, o Rafá. Quando nós enfrentamos o câncer terrivelmente lá em casa, eu tinha saído para pastorear e papai tinha morrido naqueles dias. Um jovem tinha aceitado Jesus há pouco tempo na igreja, e animado, e havia casado recentemente. E a gente fica tenso porque a sua fé é desafiada. E a gente de novo no ministério. E a jovem esposa ainda sem filhos, me chama no hospital para ouvir o diagnóstico do médico com ela. E o médico disse assim: olha, ele não tem imunidade e ele desenvolveu vários linfomas. E eu já sabia o que era linfoma, pelo seu fígado e na parede intestinal. E no ato de desespero ela me abraçou e falou assim: pastor, eu acabei de casar. Eu falei: se minha filha, vamos morar com ele no quarto? E não vamos ficar pensando em coisa terrível, não. O mal, quando ele vir, ele vai chegar independente de qualquer coisa. Não pensa nele, não. Vamos deixar isso para um lado. E eu cheguei no quarto para vê-lo e estava só aquele esqueletinho na cama. Já não parava nada mais no seu organismo. O apelido dele era de João. Ela não gostava de chamar ele de João. Eu falei: pastor, João é nome de bobo. Eu falei assim: não fala não, que eu tenho irmão que chama João. Mas enfim, eu cheguei lá para visitá-lo e falei: João, como é que tá, meu filho? Eu falei: pastor, eu não sei não, mas eu não aguento mais não. A gente tem como precisar quando? Mas tem aquele momento que o médico manda para casa. João foi para casa. E Deus visitou a sua saúde. O médico no INSS, quando eu levei, ele falou assim: meu filho, você é incapacitado para trabalhar. Vai cuidar da sua vida. João já estava recobrando as forças. Ele falou: eu incapacitado para trabalhar, doutor? João era simples, que não entendia o que era linfoma. O médico falou assim: meu filho, não precisa preocupar por isso não. Você está afastado de trabalho por tempo indeterminado, é indeterminado mesmo. E ele falando assim: não, eu quero voltar a trabalhar. Ele falou assim: não, hoje eu não te libero não. João marcou outra perícia e voltou lá e falou: eu quero voltar a trabalhar. Mas onde você trabalha? Eu trabalho em Valadares, 15 quilômetros de bicicleta. Mas falou assim: meu filho, bicicleta não, meu filho, você não tem estrutura para isso. Ele falou assim: doutor, eu tô novo, eu tô outro homem. Isso já vai 18 anos quase. João já tem 4 filhos. João tá lá nos Estados Unidos trabalhando. João me ligou há poucos dias, achou meu telefone e ligou: pastor, eu estou aqui lembrando do que Deus fez na minha vida. Eu não entendi o que era aquele negócio. Aquilo era câncer, pastor. Eu falei: meu filho, oh meu Deus, é pela simplicidade mesmo. Era câncer, meu filho, e era muito nódulo. Mas Jesus visitou ele, irmão, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Mas o milagre é transitório. O milagre é para expressar quem Deus é. Não é para nós. Porque Lázaro foi ressuscitado, amém? Mas Lázaro está andando na rua aí? Alguém já viu Lázaro passar? Já viu Lázaro na internet? Não? Por que aconteceu com Lázaro? Morreu. O milagre não é para nós. O milagre é para expressar a glória dele. E muitas vezes a gente quer porque nós não queremos. Nós não fomos feitos para morrer. Então somos limitados. E nessa limitação a gente quer entender Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Paulo disse assim: olha, eu fui até o terceiro céu.
E eu vi lá coisas inefáveis que ao homem me foi proibido de falar. Alguém fez uma postagem falando que João conta de tudo, né? E quando João viu lá no céu, a voz gritou assim: João, isso não conta não. Isso é novidade. Isso é os mistérios de Deus. Porque a nossa mente, meu irmão, só projeta o que os nossos olhos veem. Por que a gente imagina no céu lá rio? Porque a gente vê rio. Por que a gente imagina no céu rua de ouro? Porque a nossa mente vê ouro. Então o que está escrito aqui é segundo a nossa mente pode projetar. Mas o nosso Deus, Ele é tão tremendo, que isso Paulo escreveu, ele falou assim: eu vi coisas inefáveis, impronunciáveis, que ao homem eu não posso contar, mas está lá. O que o olho não viu, o que não subiu no coração do homem, o que o ouvido não percebeu, Isaías também descreveu, é o nosso Deus. É o nosso Deus, irmãos. E este Deus, ele vem quando a gente o adora. Não é quando a gente fica espreitando Ele. E nessa noite é noite de adoração. Quando Josafá entendeu que a guerra não era dele, ele falou: olha, os cantores vai na frente e o exército atrás. Por quê? Porque o negócio primeiro aqui é adorar. Porque nós não temos condições sozinhos. E Deus falou que a guerra é dele. Se a guerra é dele, eu não sei o tamanho do exército de Deus, mas eu sei que ele tem um exército poderoso. E ele nem precisa de muito, porque a força de um anjo matou 185 mil soldados assírios. Quem é Deus, irmãos? Que 4 leprosos foi marchando para o lado do exército inimigo. 4 leprosos. Quem é Deus? Dá para a gente definir Deus? Eu encontrei com um jovem ateu, e eu termino aqui, na cidade de Tambacuri. Eu dou uma palestra para jovens, e ele empolgado, porque o ateu, ele sente a necessidade de que alguém acredite no ateísmo com ele. Ele faz discípulo, ele quer fazer discípulo, ele tem a necessidade de fazer discípulo. E aí ele começou a falar comigo assim: você sabe quem é o Deus de Einstein? Eu falei assim: não conheci ele. Ele falou: você sabe quem é, que eu não quero ir para céu nem para inferno? Eu falei: sim, problema seu, ué. Você não está querendo conversar comigo? Eu falei: não quero perder tempo. Eu não quero atrapalhar o seu ateísmo, filho. Você é novo. Mas você está empolgado, você aprendeu a ler, não aprendeu? Aprendi. Aposto que você leu Nietzsche. Aposto que você leu algumas obras dele. Você sabia que Nietzsche era filho de pastor? Você sabia que Nietzsche estudou para ser pastor? Você sabia que Marx também é filho de cristão? Você sabia que Nietzsche ficou decepcionado com Deus, porque ele tinha uma enfermidade incurável e ele se frustrou por isso? Terminou os dias em um asilo. Você sabia, filho? Você sabia que Charles Darwin queria tanto que Deus curasse a sua filha, e ao não curar a sua filha, começou a falar tolices e teoria de evolução? Você sabe que onde Charles Darwin está enterrado? Dentro da igreja. Sabe por quê? Na hora da morte, o medo do inferno, ele conhecia, e aí agarrou no biblião, porque na hora do inferno todo mundo tem medo, e agarrou, pode enterrar dentro da igreja que for. Porque todo ateu nasceu dentro da igreja, filho. Falou: meus pais são crentes. Eu falei: eu sei. Todo ateu nasceu dentro da igreja. O ateu de fato, ele queria pôr Deus na caixinha. Preste atenção, irmãos. Em algum momento da nossa vida, a gente vai querer definir Deus pela nossa experiência pessoal. Só que os nossos olhos são falhos. A nossa fé é frágil. E quem perde com isso? Eu e você. Porque sabe, irmãos, todo mundo que viu Deus, viu Ele assentado no alto e sublime trono. Se
Lucas escreve que Estevão viu Deus correndo assim. Oh meu Deus, o que eu vou fazer agora com Estevão? Oh, não. Deus estava sentado. Isaías, quando viu, como é que Deus estava? Sentado. Tranquilo. Porque Deus não é pego de surpresa. Quem é o nosso Deus? Por que Ele está sentado? Porque Ele está dizendo, eu ainda estou no trono, o trono é meu e eu não estou desesperado, eu não tenho medo de perdê-lo. Você sabe, quando a gente percebe a nossa pequenez, são 7 bilhões de pessoas no mundo. E algumas pessoas batem no peito achando que é alguma coisa. E algumas pessoas acham que é tão importante. Ele pode até ser famoso, ele pode ser até presidente dos Estados Unidos, ele pode ser até presidente do Brasil. Irmãos, a BR aqui não para um dia com a morte dele. De tão importante que ele é. E sabe por que Deus continua sentado no trono? Porque já passou Hitler, já passou Mussolini, já passou Bonaparte, já passou tantos homens, já passou César, já passou Nero, já quiseram riscar o nome de Deus da história, já quiseram apagá-lo da existência, mas Ele continua sendo Deus, porque Ele ainda está sentado no trono, Ele ainda é o grande eu sou. Aleluia! Ele ainda é o mesmo. Ele não sofre sombra de variação. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda porque o mal chegou na tua casa. Ele não muda porque as contas começou a vencer. Ele não muda porque o câncer foi o diagnóstico dado pelo médico. Ele não muda porque o diabetes está descontrolado. Ele continua sendo Deus. Ele continua sentado sobre o trono. Ele continua sendo soberano. Ele continua o mesmo. E o que nos resta então, pastor? Sujeitar a sua grandeza, nos prostrar aos seus pés, glorificar o teu nome, e em algum momento fazer como os discípulos. Quem é este? Quem é este que de vez em quando é mecânico? É, irmão, de vez em quando ele é mecânico. Quem é este que de vez em quando faz homem andar na barriga de peixe? Quem é este que de vez em quando faz coluna de nuvem virar ar-condicionado? Quem é este que faz coluna de fogo virar aquecedor? Quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este? É o Jesus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que está sendo adorado aqui nessa noite. O inferno se revolta, o inferno se levanta. Satanás quer essa glória, mas essa glória é dele, e para ele e por ele são todas as coisas. Oremaia cheia manaramanahai. Oremaia cheia managai. É fato que cada um de nós tem uma experiência com Ele, irmãos. É fato que cada um de nós tem uma vivência com Deus. Mas se em algum momento essa sua experiência com Deus se tornar frágil, porque ela vai se tornar. Se em algum momento a sua experiência com Deus não se for mais suficiente, porque tem dia que ela não é. E sabe o que acontece nesse dia? A nossa fé vai ficando pequenininha. E a gente começa a ter medo. Irmãos, era para Pedro, Tiago, João, Bartolomeu ter medo de vento? Não era. Era para eles ter medo de mar? Não era. Não só pela experiência pessoal de navegador, mas porque já haviam visto Jesus fazer coisas tremendas. Mas tem dia que a nossa fé, ela vai diminuindo. Porque a gente começa a olhar com os olhos carnais, e a gente faz igual Geazi. Geazi viu aquele exército cercando, e agora ele vê Eliseu tranquilo, assentado. Olha Eliseu, ó,
tranquilo. E Geazi olha assim e fala: esse homem está doido. Meu senhor, deixa eu incomodar você está doido? Você não está vendo o tamanho do exército ali fora, não? Geazi, maior o que está com nós que o que está com ele. Só que Geazi era aprendiz, irmão. Geazi era aprendiz. Agora eu vejo um Geazi mais desesperado ainda. O senhor está enganado. É muita gente. Aí ele faz uma oração: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja o tamanho do exército que está conosco. Maior é o que está com nós, irmãos. Por mais que o inferno tentar ofuscar a tua fé, por mais que o medo tente abafar a tua fé, por mais o Deus que nós adoramos ainda é o grande eu sou. Aleluia. Então eu digo a você nessa noite: é difícil pregar sobre Deus. É difícil pregar sobre Deus. É mais fácil pregar sobre o que Deus faz. Mas pregar sobre o grande eu sou é difícil. Você sabe por causa de quê? Porque quando a gente vê alguém dizer ele cura câncer, alguém vai falar assim: ah, mas lá em casa eu orei tanto. Quando ele fala assim: olha, ele livra de acidente de trânsito, aí eu falo assim: ah, mas lá em casa alguém morreu de acidente de trânsito. E sabe quem sopra essa voz no nosso ouvido? Satanás. E às vezes usa pessoas inocentemente. Irmãos. Mas o grande eu sou ainda continua sendo tremendo, poderoso na batalha. Não foi fácil para Eliseu substituir Elias. Foi? Não. Porque o final do ministério de Elias foi glorioso. Elias foi levado para o céu. Aí acontece o que com Eliseu? Eliseu adoece. Eliseu é colocado numa casinha, doente. E um rei vai visitar Eliseu. E aí Eliseu fala assim: pega seu arco e começa a tirar a flecha da janela. Mas é fácil ouvir um doente, irmão? É fácil ouvir um doente? Ah, para, né? Não, gente. Esse homem está caducando já, a doença está tomando ele. E o rei está lá, ó, flechinha, flechinha. Daqui a pouco ele para. O Eliseu fala assim: olha, podia ter sido a vitória completa, mas vai vir derrota. Quando Eliseu morre, a cova de Eliseu, a Bíblia diz que fica aberta. Olha a desonra que Eliseu termina a sua vida. Como é que estava a cova de Eliseu? Aberta. Porque a experiência que tinham de Deus era diferente da que era Elias. Mas sabe o que eu admiro no Deus que o grande eu sou? Que Ele sempre tem algo novo para fazer. No meio da guerra, os homens começam a correr e um soldado morre. Eles pegam o homem, jogam na cova. A cova era de Eliseu, estava aberta. Quando joga na cova de Eliseu, imagina comigo a cena. Ele sai correndo, o soldado levanta e sai correndo atrás desse. Ué, rapaz, que é isso? O que aconteceu? Vamos voltar lá. Meu Deus, é a cova de Eliseu. O homem tem unção até nos ossos. Vão fechar a cova dele. O Deus que Eliseu ainda é poderoso. Tem gente querendo jogar a mão na sua cara e dizendo: por causa do momento que você está vivendo, cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde foi parar o teu Deus? Onde está o teu Deus? Falaram com Israel: cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? O meu Deus está no céu, está sentado sobre o trono. O seu nome é grande e poderoso, poderoso na guerra, poderoso na batalha. Ele venceu os maiores exércitos da terra. Quem é Egito foi embora. Quem é Roma foi embora. Quem é Grécia foi embora. Quem é vai embora. Mas ele ainda é o mesmo. Como
vamos orar. Curve a sua cabeça, fique em pé assentado. Mas eu quero que você faça uma oração de adoração agora. Eu quero que você faça uma oração de adoração agora. É festividade, meu irmão. É dia que a gente escolhe a roupa e fala, eu vou lá. Eu vou lá. O problema batendo na porta e você dizendo, eu vou lá. Eu vou adorar. Eu vou glorificar a Deus. Eu vou exaltar a Deus. E eu te desafio a orar e a dizer, Deus, eu não vim aqui te compreender. Eu até achei que o pregador ia explicar agora sobre as letras do tetagrama. Ele ia explicar no hebraico, no vernáculo, no oculto, escondido. Não, meu irmão. O nosso Deus se manifesta na simplicidade. O nosso Deus se manifesta quando tudo parece perdido, quando ninguém mais dá esperança. Uma mulher joga um menino na água. Aquele menino é criado no costume egípcio, mas volta agora e foge para um deserto. Mas agora ele vem para o Egito como libertador, porque Deus, ele está preparando a vitória. A vitória vai chegar. O livramento de Deus virá. Deus está preparando. Ei, o neném está nascendo, está crescendo. A libertação vai chegar, vai chegar. Vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família, vai chegar na tua casa. Aleluia. Eu vou te dar um minuto para você adorar o Senhor na sua grandeza, na sua majestade. Aleluia. Bendito seja. Me permita, pastor, cadê os meninos do violão? Aleluia. Deixa eu usar aqui o exemplo de Eliseu tangedor. Em nome de Jesus.